Olá pessoal, na nossa aula de hoje do módulo Linha de Produção Industrial, nós vamos falar um pouquinho sobre a reserva operacional e sobre o roteiro processual, tá? Bom, gente, inicialmente, o que seria essa reserva operacional? A reserva é extremamente importante dentro de um processo, tá? Dentro de uma linha de produção, porque é a partir dela que vão ser elaborados os itens envolvidos no processo. Então, eu vou ter lá, dentro da minha reserva, né, a minha descrição da quantidade de peças que eu vou utilizar para determinado processo, o preparo de matérias-primas, quantidade de insumos, quantidade de equipamentos, tá? Tudo que são necessários, todos os recursos necessários para o meu processo. Até mesmo, gente, aqueles materiais que não estão dentro da empresa, que não estão sendo utilizados naquele momento, tá? Mas eu preciso ter essa lista de todos esses itens, tá? Então, a definição de reserva é o investimento, né, que a empresa faz para manter o processo sempre funcionando, tá? Então, a gente tinha falado, né, um pouquinho lá dos estoques, né? Aqui a gente pensa em tudo, né, a reserva de tudo que está envolvido no meu processo, tá? Então, eu vou manter o meu processo funcionando se eu tiver determinadas matérias-primas, determinadas peças, determinados equipamentos, determinadas pessoas trabalhando ali, tá? Sempre na reserva eliminam-se as paradas, né? Porque se eu tenho a reserva de tudo aquilo que eu vou precisar, não vai ter parada no meu processo, por falta de componente, por falta de matéria-prima, por falta de mão de obra, né? Eu tenho já a minha reserva pré-estabelecida, tá? Então, quando a gente trabalha com essa reserva operacional, né, tem-se as definições, as necessidades de peças, de materiais, né, para o início da produção sem que ela seja interrompida, tá? Então, geralmente, né, isso já é calculado lá no início, né? Então, no inventário inicial, qual o custo que eu vou ter para manter a minha reserva operacional, tá? Então, se, por exemplo, eu preciso de 100 quilos de cimento para realizar um determinado produto dentro da minha empresa, tá? Eu sei que eu preciso de 100 quilos por dia, mas eu ainda assim preciso determinar ali uma quantidade extra que vai ser utilizada, né, considerando as flutuações. Então, a gente falou bastante já sobre flutuações, né? Pode ser que a demanda pelo meu produto aumente, pode ser que diminua. Se eu tiver um aumento dessa demanda, eu vou ter que produzir mais, né? Então, se eu produzia 100 peças por semana, eu tenho uma demanda de 180, eu tenho que ter uma reserva para produzir 180, né? Porque eu não posso perder venda, perder cliente, perder dinheiro por conta da falta de planejamento, né, gente? Então, a reserva operacional, ela é muito importante quando a gente está falando de estoque, tá? Por quê? O estoque é algo que sempre vai manter a indústria girando, tá? Seja estoque de matéria-prima, de peça, de equipamento, né? Eu tenho que sempre manter o meu estoque muito bem alinhado com todo o processo, tá? Então, na minha reserva, eu vou ter determinado material que eu vou usar para determinado produto. Então, eu tenho que definir o local que esse material vai estar, né? Em que momento ele tem que ser reabastecido. Então, se eu compro toda semana de um fornecedor 2.000 quilos de cimento que eu consigo utilizar ali durante a semana, eu tenho que ter sempre a reposição, tá? O meu abastecimento deve ser contínuo, então eu não posso ficar sem produto, sem matéria-prima, porque aí, né, eu vou ficar sem produto. Ficando sem produto, eu vou
para a minha indústria, né? Então, o foco principal da reserva é reduzir essas paradas, tá? E essas paradas, gente, existem, tá? Com muita frequência. Por quê? Falta de planejamento, tá? Então, às vezes as indústrias estão lá apenas pensando em produzir, não tem um bom planejamento da parte de estoque, né, das logísticas que são utilizadas ali dentro. E aí chega lá no meio do dia, no meio do processo, acaba uma matéria-prima, porque isso não estava previsto, porque a pessoa que estava controlando lá o estoque não viu que o material estava acabando, não fez um novo pedido, e isso aí vai gerando sempre problemas, custos, tá? Vai virando, infelizmente, algo corriqueiro, tá? Se não houver um bom planejamento. E um bom treinamento também de funcionários, né? Os funcionários treinados e conscientes da sua função, eles vão reservar, né? Eles vão utilizar todos os recursos para manter essas reservas, para manter a linha de produção abastecida, tá? Então, fundamental. Uma linha não funciona sem matéria-prima, tá? Ou sem recursos. Imaginem só, dentro de uma empresa, acabou a energia por falta de pagamento, né? Vamos supor. Como que a empresa vai continuar o seu processo se não tem energia, se os equipamentos não vão funcionar, né? Eu tenho todas as matérias-primas, peças dos meus equipamentos, mas eu não tenho um recurso fundamental para conseguir produzir, que é a energia. Claro, aconteceu algo que não estava previsto, um temporal, arrebentou uma rede, um cabo, enfim, isso acontece, claro. Mas eu digo aqui coisas que deveriam estar planejadas, tá? Então, deveria haver um planejamento para evitar que ocorresse essa queda de energia aí dentro da indústria e a indústria ficasse parada, tá? Nesse sentido. Então, sempre, gente, a empresa ela deve analisar, tá? A relação custo-benefício do investimento que vai ser necessário para ter essa reserva, tá? Por quê? Para eu ter uma reserva, eu tenho que comprar produtos a mais do que, muitas vezes, o que eu necessito. Então, se eu compro por semana, eu vou comprar um pouco a mais do que eu necessito naquela semana, né? Isso vai gerar um custo maior. E aí a empresa deve avaliar, isso realmente é necessário, né? Isso vai gerar benefícios para minha empresa, para minha linha? Gente, isso vai depender de vários fatores, tá? Então, isso vai depender da extensão da linha de produção, tá? Então, se eu tenho uma linha de produção curta, né? Eu produzo produtos muito rápido, então, a minha matéria-prima entra ali, rapidamente já sai produto, então eu consigo aumentar essa produtividade, né? Eu consigo aumentar ali para produzir mais. Se eu tiver uma reserva, eu vou conseguir produzir mais. Se eu tiver uma demanda maior, realmente eu vou conseguir, né, produzir mais. Aí, se eu tiver uma linha de produção muito grande, onde a entrada do produto, né, vai demorar muito para que eu tenha um produto final, desde a matéria-prima até todos os processos, muitas vezes não compensa, porque na próxima semana eu já vou adquirir mais, né? Ou a cada 2 dias, cada 3 dias está chegando um novo carregamento. Então, eu tenho que avaliar. Isso é fundamental para uma empresa? Se sim, ótimo, existem benefícios. Se não é fundamental, eu posso, né, dar preferência a outras ferramentas aí, para tentar melhorar sempre a minha linha de produção. Bom, gente, outro fator bem importante também é o ponto de aplicação do material, tá? Então, por exemplo, em algumas linhas, né, o material ele vai ser aplicado lá no fim. Então, o produto pode começar a ser feito sem aquele material ali disponível naquele momento.
mas eu sei que hoje vai chegar o carregamento desse material. E até que esse produto chegue lá na etapa que eu vou utilizar o material, eu posso tranquilamente reabastecer a linha, né? E quando o produto chegar nessa etapa, eu já vou ter lá a matéria-prima que eu preciso. Né? Um exemplo aí, uma embalagem. Então, eu tenho lá na minha linha de produção, então o meu processamento do produto demora 8 horas, vamos supor. Né? Então, até que o meu produto saia lá no fim, né, e seja embalado, ele vai demorar 8 horas. Então, hoje cedo, no início do meu processo, eu vi que eu não tenho mais embalagem suficiente. Mas está previsto o carregamento, né, de embalagens para chegar hoje ainda na parte da manhã. Então, eu posso começar tranquilamente, porque eu sei que no período da tarde, o meu carregamento vai estar lá e eu vou ter a matéria-prima, né, as embalagens que eu preciso para o meu produto. Mas, né, sempre é importante pensar também, gente, nos desvios. Né? Então, tinha um acidente na estrada, o caminhão não conseguiu passar, vai atrasar. Né? Houve um problema com a nota, enfim, do produto, o carregamento teve que voltar. Problemas, eles acontecem, são imprevistos que vão ocorrendo aí ao longo da linha e que esses, né, eles devem estar planejados, né, de alguma forma, deve sempre ter essa folga ali para garantir, né, gente? Então, tudo tem que ser planejado de forma que eu sei que se atrasar um dia, isso não vai prejudicar o meu processo, se atrasar 2 dias, não vai prejudicar o meu processo. E aí, a forma que isso vai ser calculado depende da empresa, depende do produto, depende do processo, tá? E aí, vamos falar agora, dentro da reserva, tá, gente? Sempre existe esse plano distributivo, tá? O plano distributivo, gente, nada mais é que um formulário, tá? Esse formulário, ele vai sendo preenchido para que eu tenha ali uma organização, tá? E eu tenho um parâmetro, né, que eu sei que eu preciso cumprir para que a minha linha de produção continue funcionando. Então, garantindo, né, então eu vou preencher esse plano, tá, da reserva operacional. Nada mais é que um checklist. Eu vou preencher esse plano. Preenchendo esse plano, eu sei que em determinado dia vai chegar determinada quantidade de produto. Em determinado dia eu preciso comprar mais produto. Em determinado dia esse produto acaba. Né? Então, utilizando esse plano, eu vou ter um fluxo contínuo de alimentação. Tá? Então, eu não vou ter essas paradas. Eu vou garantir que todo dia, na hora ou a cada troca de turno, eu vou tendo alimentação de matéria-prima, de insumo, de embalagem e tudo mais. E isso vai fazer com que a minha linha de produção funcione de forma fluida e contínua, ok? Trazendo, gente, sempre muitos benefícios para a indústria como um todo, tá? Então, planejar nunca é demais. Sempre que se tem um planejamento, os objetivos são alcançados de forma mais fácil, mais clara. E a linha de produção como um todo é muito mais fácil de ser controlada. Tá? Então, existem sempre vantagens da aplicação dessas ferramentas aí dentro das linhas de produções.